Presidente, não é sem surpresa que tenho ouvido, inclusive nesta casa, declarações de apoio à candidatura de Aécio Neves. Esse movimento, que às vezes se apresenta mais como um impulso antipetista, não leva em conta a natureza da proposta atual do PSDB. Este antipetismo, esta raiva ao Partido dos Trabalhadores, leva inclusive cabeças pensantes a fecharem seus ouvidos e suas consciências à essência da proposta econômica do PSDB, que ficou ainda pior hoje com a adição das ideias de outros partidos. Mistura improvável de uma improvável frente neoliberal, socialista, ambientalista, sindicalista e fundamentalista evangélica. As questões de fundo, as questões estruturais que nos acorrentam ao subdesenvolvimento, à desigualdade, ao caos urbano e à violência, ao baixo índice de industrialização e de inovação, à dependência das commodities, à baixa escolaridade, à deficiente infraestrutura, passam ao largo da proposta do senador Aécio. Como, então, explicar que cabeças bem pensantes deixem-se conduzir em manada pelas novas, velhíssimas cantinelas tucanas? O governo Dilma é o melhor dos mundos? É o PT o luzeiro a nos conduzir à terra prometida? É o PT paradigma da ética e da eficiência governamental? É claro que não. No entanto, com todos os seus defeitos, os governos do PT tornaram esse país menos desigual, menos injusto. Se ainda não é o país de todos, pelo menos se tornou um país de mais gente. Ao passo que as propostas econômicas do PSDB inevitavelmente farão do Brasil, de novo, um país para poucos, um país exclusivo para os muito ricos. Com muito mais dureza que a oposição, fui eu e sou um crítico radical de muitas medidas do governo Dilma. Da política econômica atrelada aos cânones liberais, da política de privatizações, da desindustrialização, da política de câmbio. Mas o que o outro lado oferece é o terror. Ontem falei aqui sobre isso. A meta de inflação de 3%, que necessariamente triplicará a taxa de desemprego, elevando-a a 15%, e impulsionaria a taxa de juros a 25%, é apenas um aperitivo do que viria por aí com a volta do governo daqueles que quebraram o Brasil por 3 vezes. Mas não vou ficar aqui deplorando esse oba-oba em torno da candidatura do PSDB. Uma orquestração irrefletida, fermentada pelo antipetismo, pelo udeno-lacerdismo tardio. E nem vou expor novamente as minhas divergências com o PT. Antes, quero reapresentar algumas ideias e propostas que gostaria muito de ver a presidente Dilma adotando em seu segundo mandato. É curioso, se as grandes teses que interessam ao desenvolvimento nacional,
ao lançamento do Brasil Nação não fizeram parte do discurso eleitoral, a antítese de um projeto nacional, democrático e popular, esta sim ocupou espaço generoso nos programas e declarações dos candidatos. E tome Banco Central independente, meta de inflação de 3%, metas mais duras para o superávit primário, apreciação do real, arroxo fiscal, contenção de gastos das estatais, privatizações, fim do Mercosul, abandono dos BRICS, ressurreição da ALCA e os famosos acordos bilaterais. Compromissos com o mercado e não com os brasileiros. É na contramão destas ideias que o Brasil precisa caminhar. O ponto de partida para qualquer movimento de transformação é o restabelecimento de um governo nacional. Desde os anos 80, o Estado brasileiro vem sendo cercado, corroído e destruído por reformas neoliberais. Os governos do PT, em que pesem os avanços, e foram avanços significativos, não estancaram o processo de aviltamento do Estado. Restabelecer o governo nacional significa recuperar a capacidade de planejamento do Estado, pensar a médio e longo prazo, pensar, projetar, programar além do tripé em que se amarra hoje ridiculamente a nossa política econômica. Camisa de força que jamais permitirá que o país se desenvolva plenamente. Libertar-se do tripé e exercer uma ação efetiva de controle cambial e de total desindexação da economia. São esses os pressupostos de uma verdadeira mudança. Mudança não é regressão, mudança não é arroxo salarial, mudança não é submissão a interesses de países mais avançados e mais capitalizados que o nosso. No contexto nacional, primeiro, é preciso construir uma política industrial fortemente suportada na ação pública, seja do ponto de vista do financiamento como da infraestrutura, seja do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da inovação. As iniciativas de desonerações e estímulos fiscais não podem continuar sendo pontuais. Precisam ser globais, compreendendo toda a cadeia produtiva. Assim como não podem ser episódicas, conjunturais. Uma empresa precisa de 10 anos ou mais para projetar o retorno de seu investimento. Como fazer isso sem saber o que poderá ocorrer nesse período em relação à infraestrutura, à política fiscal e à regulação? Temos que reindustrializar o Brasil, sustando o processo de primarização de nossa economia e suas consequências destrutivas. Junto com as iniciativas de retomada do desenvolvimento industrial, temos que criar um plano nacional de formação e qualificação dos trabalhadores, fortalecendo e expandindo as instituições públicas. Temos que implantar um novo modelo de política, um novo modelo de infraestrutura sob o controle do Estado. Fracassada já está a aventura das PPPs. Eu poderia propor a volta da CID, se constituindo num fundo que alavancaria empréstimos internacionais para a recomposição da infraestrutura rodoviária, a infraestrutura necessária ao crescimento de um Brasil industrial que se suportaria num novo ciclo de crescimento na industrialização das commodities que são exportadas in natura. Planejamento das ações nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, para atender adequadamente às produções industrial e agrícola, às necessidades das exportações, importações
e ao trânsito de pessoas. O atual modelo de privatizações e concessões, uma vez que a lógica de sua operação é o lucro e nada mais do que o lucro de investidores, que na verdade são investidores com recursos do BNDES, não é compatível com os interesses do planejamento nacional. Temos que ter uma política agrária que coloque no centro das ações o apoio às pequenas e médias propriedades e a viabilização. Queria interromper você só para registrar a presença de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade da Universidade do Brasil, de Brasília. Estão presentes aqui conosco, quero cumprimentá-los a todos. Muito bem-vindos. Desculpe interrompê-los. E já se retiram do plenário. Temos que ter uma política agrária que coloque no centro das ações o apoio às pequenas e médias propriedades e a viabilização e fortalecimento da agricultura familiar. Reabilitar o conceito de reforma agrária. Afinal, 70% do que vai para a mesa do brasileiro é produzido nas pequenas e médias propriedades rurais. Nós não podemos nos subordinar ao milho e à soja, porque trigo nem existe mais no nosso país. A reabilitação das pequenas e médias propriedades é uma urgência em qualquer plano de governo para o Brasil. Temos que garantir efetivamente o acesso universal à saúde e à educação. A educação e a saúde dos brasileiros devem ser responsabilidade intransferível do Estado. Todo o apoio ao programa Mais Médicos. Todos os brasileiros devem ter direito ao atendimento médico. Temos que garantir a manutenção, a extensão e o aperfeiçoamento das políticas compensatórias, como a Bolsa Família e outras. Temos que promover a democratização dos meios de comunicação social, que não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. A propriedade cruzada dos meios de comunicação é um atentado à liberdade de opinião e à democracia, na medida em que sufoca e impede o contraditório, impondo a veiculação de um só ponto de vista. Temos que garantir a regionalização das programações e produções da televisão e do rádio. Instituir definitivamente o direito de resposta como forma de romper o monopólio de opinião e restabelecer o contraditório e a verdade dos fatos. No plano externo, política externa independente e progressista, voltada fundamentalmente para a integração latino-americana, contribuindo para o fortalecimento do Mercosul e da Unasul e a consolidação da nossa aliança com os BRICS. Afinal, os BRICS, com a sua necessidade absurda de commodities, poderiam, num programa muito claro viabilizado pelo governo brasileiro, fazer suas encomendas no médio e no longo prazo de produtos industrializados e não mais de commodities a serem processadas fora de nossas fronteiras. Soberania, solidariedade, cidadania e desenvolvimento. Em síntese, é o que representam as ideias aqui apresentadas. Muitas delas, como se viu, buscam reforçar políticas já existentes, dando-lhes consistência e perenidade. É o que temos a oferecer à presidente Dilma neste segundo turno. São compromissos que gostaríamos de ver assumidos. E este é o roteiro que propomos para o segundo mandato da presidente Dilma. Porque estamos diante de uma proposta social-democrata, que é, ao que se viu, reduzido ou transformada a proposta do PT da sua essência, do PT do cerne, do PT que garante soberania nacional, que faz política externa com independência e com coragem. Soberania, solidariedade, cidadania e desenvolvimento. Eu não tenho dúvida alguma
de que a presidente Dilma, apesar dos erros e desacertos de alguns membros do seu governo, é a garantia da condução e evolução de um projeto nacional. No resto, vejo uma política entreguista, subordinada ao grande capital, uma política que coloca absolutamente de lado, numa posição lateral, os interesses verdadeiros do povo brasileiro. Estamos numa encruzilhada e cada brasileiro que tem um mínimo de noção de economia, da conjuntura da economia global, onde políticas como a que propõe os adversários da Dilma hoje conduzem a Espanha ao desespero, destroem a Itália, desertificam Portugal e praticamente acabaram com a Grécia. Nós não podemos cegamente continuar nesse caminho, por um antipetismo rigorosa e absolutamente irracional. Que se me dá o PT? Estou apoiando a política da presidente Dilma, que sem a menor sombra de dúvida é a mais segura, interessante e promissora para a continuidade de um projeto nacional, de um Brasil soberano, que se debruça sobre os interesses da sua população e não sobre os mesquinhos interesses do capital, que está destruindo o mundo. E coloco, para finalizar, a palavra do nosso Papa Francisco. O capital, em determinados momentos, pode servir ao mundo, se ele se dedicar à inovação, se ele construir uma fábrica, gerar bens e empregos. Mas o capital, que a Bíblia define como mamon, que é uma palavra que quer dizer em hebraico dinheiro, é o capital destrutivo. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Não se pode servir ao capital predador, ao povo e a uma proposta de continuidade de um projeto nacional de soberania para o nosso país. Senador, com o máximo prazer, lhe concedo a parte. Senador Requião, eu, antes de vir para essa casa, sempre assisti TVE, que o senhor implantou como governador, escola de governo. Se não me engano, nas quartas ou, se não me engano, nas terça-feira, eu assistia pela parte da manhã a aula que o senhor dava de escola de governo. E hoje vejo aqui, depois de vir para essa casa, o ódio que o senhor está tendo, certo? Transmitindo, podemos até falar, esparramando veneno a um programa de governo, a um governo novo que está chegando, a um homem que quer assumir um governo, com diferenças. O capital é muito importante, porque só o capital cria e gera emprego. O Estado de Vossa Excelência, nós podemos falar, nós que estamos no centro-oeste, no centro-sul desse país, no norte do país, o Estado do Paraná, fala-se em metro quadrado, que produz em metro quadrado. Nós produzimos em alqueires, ou 5 vezes 1 hectare. Então, as pequenas propriedades do Paraná, elas produzem igual às grandes propriedades aqui, por falta que nós temos de infraestrutura. O governo Lula fez uma divisão de renda, foi altamente reconhecido no país pela divisão, certo? Tirando as pessoas de piores condições para melhorar o padrão de vida, mas vamos ser antipartidário para discutir nessa casa. No governo Dilma, nada se foi feito, presidente. Ela, que o presidente Lula saía no mundo inteiro dizendo do álcool, ela simplesmente diz que os usineiros são os mamadores do BNDES. Os usineiros que podem, hoje, têm condições de abastecer os carros desse país, os caminhões desse país, ela prefere comprar uma gasolina pelo dobro do preço que vende, certo? A resposta
ou a prova disso é a Petrobras. Solicitaria de Vossa Excelência que fizesse um pronunciamento a respeito da Petrobras e para onde que foi a 8ª empresa desse país, para, vou falar o número do interior, 128 lugar, 120º, 28º lugar, vendendo-se petróleo mais barato. Como, senhor, eu tenho o maior respeito, admiração, o país inteiro tem, e gostaríamos que o senhor fizesse um pronunciamento a respeito do desvio da Petrobras. O desvio da Petrobras, senador, tem que ser tratado pela polícia. E os ladrões têm que ir para a cadeia. Mas é uma ilusão pensar que a Petrobras foi destruída. A Petrobras teve uma queda de valorização na Bolsa. Mas a Petrobras entrou dentro de um projeto de sustentação do Brasil, de manutenção de nível de empregos. Ela foi encarada pelo governo como um instrumento necessário ao planejamento da economia. Como a Petrobras não está à venda, pouco me importa o valor das suas ações. Mas ela tem investimentos fantásticos, é uma empresa maravilhosa, continua sendo uma empresa maravilhosa, e eu solicitaria a Vossa Excelência que não se incomodasse com o valor na Bolsa, porque na Bolsa subirão as ações da Petrobras à medida em que o povo brasileiro for punido com aumentos muitas vezes absurdos de combustíveis, lubrificantes, de gasolina, de uma forma geral. Então, não vamos misturar as duas coisas. Os investimentos feitos na Petrobras são fantásticos. O roubo dentro da Petrobras foi relevante e o roubo tem que ser tratado como caso policial e os ladrões enviados à cadeia. E esses ladrões não são só do PT. Esses ladrões são ladrões de todos os partidos num processo absurdo de corrupção da política brasileira. O famoso Paulo Roberto foi nomeado por um deputado influentíssimo no passado do PP, o famoso deputado Janene do Paraná. Então, esse processo englobou o tratamento e a condução da política brasileira. Como contrapartida ou resposta a isso, eu proporia o fim do financiamento privado de campanha, que as campanhas fossem feitas sem dinheiro privado. Afinal, uma empresa não vota, não pode ser votada e não poderia, por via de consequência, participar desse processo eleitoral comprando parlamentares e opiniões. Eu sou um crítico de muitas coisas do governo do PT, mas eu me recuso a não reconhecer que nós temos um caminho seguro para a discussão, consolidação da soberania brasileira e, por outro lado, eu vejo o fim da Petrobras, o entreguismo, o domínio absoluto, não do capital produtivo, que ao lado do trabalho tem que ser prestigiado e respeitado numa administração pública, mas do capital vadio, como assim o chamava o ex-ministro Mangabeira Unger, o capital que não produz nada, que vive da ciranda das bolsas. Este capital que fica apavorado quando o valor das ações da Petrobras diminui, porque o povo, em função da utilização da empresa numa política de governo e de sustentação de emprego, vive melhor. Em todo caso, agradeço o seu aparte. Para isso serve a tribuna do Senado da República, para estabelecer o contraditório. Contraditório que hoje não é possível em função do domínio absoluto da imprensa brasileira por dois ou três conglomerados financeiros. Presidente, agradeço a tolerância com o tempo e coloquei aqui o que eu penso, o que deve ser feito e a minha posição. Eu não apoio o PT, eu apoio o Brasil e voto na presidente Dilma nessa circunstância como brasileiro, como patriota, como um parlamentar informado que não pode negar as evidências do confronto que nós estamos estabelecendo. É o capital financeiro versus uma política social-democrata. E eu deixo a tribuna do Senado, me dirijo à minha casa e logo mais estarei tomando um avião para participar da campanha da presidente Dilma no meu estado. Muito obrigado, presidente.